Seja muito bem-vindo ao Teologia. E essa é a Liz. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Faris Camurça, mais uma vez. O Dr. Faris, ele é médico e vamos conversar sobre um assunto importantíssimo para os nossos dias, que é sobre o aborto. Nós vamos conversar sobre pensando biblicamente sobre o aborto. Então, não saia daí, é um assunto importantíssimo, como eu disse, vai nos abençoar grandemente. E se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, pois esse assunto ele merece uma reflexão muito profunda, ok? Então, não saia daí. Após a vinheta, eu e o Dr. Faris vamos falar sobre este assunto. Até daqui a pouco. Dr. Faris Camurça, mais uma vez aqui conosco. Eu gostaria de expressar minha alegria, minha satisfação mais uma vez de tê-lo aqui conosco. É um prazer poder conversar com o senhor agora sobre um outro assunto também relevante, também importante para os nossos dias, para nossas igrejas. E, como de costume, o meu desejo é que Deus nos abençoe nesse papo, que o Espírito Santo nos conduza da melhor forma possível e que as pessoas sejam abençoadas por meio dessa conversa. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso tempo de conversa. Obrigado, pastor Leandro Dávila. Para mim é um prazer estar aqui com o senhor novamente e desta feita, para tratar aí sobre a temática do aborto, um tema que está em evidência e certamente teremos todo o prazer aqui de responder as perguntas e lidar com essa temática aí um tanto quanto controversa. Verdade. Doutor, nós temos vivido em um mundo, vamos dizer assim, muito mal, né? A palavra diz que o mundo jaz o maligno e por causa do pecado original, a criação como um todo foi corrompida por causa do pecado de Adão e cada vez mais nós vimos essas evidências dessa corrupção nas pessoas, nas coisas que se fazem na televisão. Você liga a televisão, você só ouve noticiários de coisas ruins, filho matando pai, pai matando filho, e coisas terríveis acontecendo ao nosso redor que às vezes nos deixam estarrecidos. E infelizmente, algumas dessas coisas caíram, vamos dizer assim, em uma normalidade para algumas pessoas. Não, isso é normal, isso está acontecendo, está evoluindo as coisas, e isso acaba se tornando habitual para algumas pessoas, e elas pensam, não, isso aqui é assim mesmo, não vai mudar. E a gente tem visto nos nossos dias, desses últimos dias, mais uma vez um assunto, como o senhor falou, sobre o aborto, mais uma vez sendo evidenciado na mídia, no nosso país. E a gente olha para os países vizinhos da América Latina, que parece que há alguma coisa tentando forçar essa mesma ideologia, essa mesma ideia de aborto para o nosso país, e volta e meia se cria uma narrativa para tentar novamente entrarem nesse mérito de estabelecer uma lei para legalizar o aborto e tal. Doutor, qual é o impacto que esse assunto sobre o aborto ele deveria ter na igreja do Senhor Jesus Cristo? Qual o impacto desse assunto? Mas não só para a igreja, mas como para a população em geral. Qual o impacto desse assunto? Qual o peso que ele deveria trazer para os nossos dias, para a igreja e para a comunidade em geral? O aborto ele tem um impacto para toda a comunidade, tanto para cristãos como para não cristãos. E o impacto se dá exatamente porque ele evidencia algumas situações que a sociedade passa no momento. Uma delas é a superpopulação. Então, um dos mecanismos, inclusive, utilizados até como um mecanismo de controle social, é o aborto, uma tentativa, então, de coibir. Mas essa prática ela é um último momento de uma prática que começou na década de 60 e 70, que foi a ideologia pró-contracepção, ou seja, o uso dos contraceptivos em excesso, de anticoncepcionais
de uma maneira indiscriminada, no intuito quê? De causar uma política aí de planejamento familiar, de evitar uma superpopulação. E, nesse afã, a gente se acostumou a utilizar os anticoncepcionais e, junto com isso, veio também a revolução sexual. A revolução sexual é uma tentativa de coibir os padrões bíblicos, judaico-cristãos, da família, né? Ou seja, um lar monogâmico formado por homem e mulher, com filhos, onde o casal tem relação sexual exclusiva entre o homem e a mulher, e esta relação frutífera gera filhos. A revolução sexual vem na contramão disso aí, dizendo que a família não é o mais importante são os meus desejos, é a minha vida, né? De maneira que a liberdade sexual propagada junto com a revolução musical, a revolução das drogas também na década de 50 para 60, gerou, então, essa luta que culminou em movimentos de ideologia de gênero e movimentos LGBT. E esses movimentos têm realmente uma aversão à família tradicional, à família cristã. Nesse intuito, então, o aborto é uma luta, sim, do feminismo também, que é um outro levante que defende o aborto. Porque, segundo elas, as mulheres que cometem o aborto cometem o aborto por uma questão mesmo social, por uma questão de até mesmo evitar mazelas sociais, evitar famílias desestruturadas. Então, por conta disso, é defendida por feministas o direito à mulher, da liberdade sexual. Meu corpo, minhas regras. Então, a minha liberdade sexual é mais importante do que o nascituro, do que o concepto que está dentro de mim. Então, é extremamente importante e relevante a gente estudar o aborto, porque ele vem sendo defendido e tem crescido indiscriminadamente, como o senhor falou. Na Argentina, por exemplo, foi aprovada, então, a legalização do aborto. Em outros países da América Latina também tem sido aprovado. E há uma pressão muito grande para que o aborto, a prática do aborto em qualquer estágio da gestação, possa ser realizado independente de circunstâncias legais que aí possam até mesmo dar vazão à prática do aborto. No entanto, nós cristãos também devemos saber que isso é relevante, porque entendemos que a vida, seja ela embrionária, seja ela uma vida já nascida, de alguém que já está aqui no prisma extrauterino, tem o seu valor sacrossanto diante de Deus do mesmo jeito. De maneira que, para os cristãos, a temática do aborto é importante, também porque a luta pró-aborto é muito grande e tem se levantado contra a igreja também. E para os de fora, isso é importante também, porque eles devem saber o que nós pensamos como cristãos e que implicações a prática do aborto traz para a psicologia de uma jovem, para o corpo de uma jovem e para a sociedade como um todo. Que implicações essa prática pode ter para as pessoas? Perfeito. Doutor, o senhor, como médico e cristão, já deve ter tido experiências de algum aborto assim. E pensando um pouco na questão do aborto, existem várias formas de o aborto de acontecer. O senhor pode explicar um pouco, por exemplo, o senhor mencionou aí os anticoncepcionais e tal. Então, o aborto não é só um momento em que a moça vai ao consultório, é feito todo aquele processo de retirada do menino ou da menina, do feto que está ali, mas há outros tipos. E que tipos desses abortos, quais são eles, se há, além desse método conceptivo e da clínica? Então, para
para responder essa pergunta, nós precisamos, primeiramente, definir o que é o aborto, né? E aí passa por um leque de definições, e que essa definição ela é catalisada aí na definição que ficou cristalizada pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. E é a interrupção da gestação antes da 20ª ou da 22ª semana. Isso é tido classicamente como aborto, até a 20ª, algumas literaturas dizem até a 22ª semana de gestação. Mas também pode ser considerado aborto a interrupção da gestação de um produto conceptual, de um embrião ou de um feto que tenha menos de 500 gramas de peso. Então, se pesar menos de 500 gramas, a OMS considera aquilo um aborto. Se já tiver mais de 500 gramas, não é considerado aborto. E também em termos de medida, né? Se tiver menos de 25 centímetros, é considerado aborto. Se tiver mais, não é considerado. Então, esses são os parâmetros que a OMS utiliza. No entanto, eu creio que abortar, parar, né, paralisar uma missão que está em voga, seria a interrupção da gravidez em qualquer estágio da gestação. Tudo isso seria uma espécie de aborto. Então, e existem abortos que são tidos como provocados e espontâneos. Os abortos espontâneos incorrem na interrupção da gestação sem o consentimento, sem que a mãe desejasse que aquilo ocorresse. Foi espontâneo, aconteceu por uma doença, por uma infecção urinária, por alguma síndrome, né, que pode gerar o aborto, a expulsão ali do feto espontaneamente, sem o desejo da mãe. E existe o aborto provocado, que é quando a própria mãe, a própria gestante, deseja que aquele feto seja retirado, seja extraído, seja morto. E, por isso mesmo, então, ele é considerado provocado. Provocado por quem? Provocado pela própria mãe e é provocado por um profissional de saúde que se propõe a realizar a prática abortiva, ou seja, profissional de saúde ou alguém que milita nessa área de forma clandestina. Que métodos podem gerar o aborto? Alguns métodos contraceptivos podem gerar o aborto e também métodos físicos, né? Então, às vezes, a mãe esmurra a barriga, bate na barriga, cai no intuito de causar algum trauma e desencadear o aborto. Outra, medicamentoso, toma chá, toma alguma erva que pode gerar ou ocasionar o aborto. E também o uso de comprimidos e de substâncias, como o misoprostol, que pode induzir, né, o Cytotec, né, o famoso Cytotec, que pode induzir a uma dilatação do colo do útero, gerando, por fim, o aborto. E algumas práticas podem ser consideradas abortivas de uma maneira indireta, como, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que é tão utilizada, né, por mulheres que, às vezes, mantém relação sexual desprotegida, muitas vezes extraconjugal, extramarital, extracasamento, e aí resolvem ela e o parceiro que ela deve tomar a pílula do dia seguinte. O que é que a pílula do dia seguinte faz? Ela ocasiona a descamação da camada endometrial e praticamente deixa o ovo, a célula que vai ser fertilizada, o encontro do espermatozoide com o óvulo, sem lugar para poder pousar a sua nave, vamos colocar assim, sem um lugar onde ele possa albergar no colo do útero. Ele não encontrando isso, automaticamente ele vai embora junto também com aquele sangramento. Então, a pílula do dia seguinte é um método abortivo indireto, no sentido de que ela não mata diretamente a célula, o ovo ou o zigoto, mas ela não deixa condições de que ela possa ter moradia, ter casa ali. Então, existe o aborto provocado, que pode ser por meio de chás, que pode ser por meio físico, e que pode ser também por meio mecânico, né? Ou seja, um aparelho que vai causar a sucção, o esmagamento do feto,
e muitas clínicas praticam esse tipo de coisa, né? Então, é mais ou menos isso que a gente poderia categorizar: o aborto espontâneo, o aborto provocado. Dentre os provocados, os químicos, os físicos e os medicamentosos. Uhum. Dentro ainda dessa linha de raciocínio, doutor, o senhor falou que o aborto, pela OMS, é considerado pelas semanas, dentro do período das semanas, medidas, certo? Mas, do ponto de vista da medicina e da ciência, em que momento da gestação existe vida? Em que momento ali da concepção, do momento do relacionamento sexual, ali onde o espermatozoide chega até o óvulo, em que momento há vida? É uma pergunta muito boa e que gera polêmicas até hoje, mas que, para os estudiosos mais sinceros e mesmo mais honestos, dentro da medicina e dentro da ciência, a boa parte deles adere à ideia de que a vida começa na concepção, na fertilização. Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, os núcleos deles se fundem e ali se forma a célula ovo ou zigoto. Esse fenômeno é chamado de fertilização. E a maioria dos estudiosos crê que é aí que ocorre a geração de uma nova vida. Por quê? Porque cada uma dessas células nossas, as células sexuais masculinas, que são os espermatozoides, e as células sexuais femininas, que são os óvulos, elas têm metade da carga genética de um indivíduo, né? E essa metade da carga genética, que são 23 cromossomos, se une à metade da carga genética do outro par e formam, então, uma célula nova com 46 cromossomos, totalmente distinta geneticamente, tanto do pai quanto da mãe, com carga genética completa, e por isso mesmo aí é considerado a formação da vida para alguns. Para outros, a vida ocorre quando a formação de órgãos do sistema nervoso central. Segundo eles, depois da 12ª, depois da 15ª, 16ª semana, dependendo da escola, né? Mas nós já temos relatos de experimentos que demonstram que órgãos do sistema nervoso central, mesmo que vestigiais, mas com capacidade já de causar um processo excitatório do sistema nervoso central do embrião, já começa aí pela 8ª, pela 10ª semana. Então, até essas escolas caem em contrassenso. Para outras escolas, a vida começa quando há uma vida totalmente ativa, ou seja, ela não é potência mais, ela não é potência ainda, ela já é um ato puro. E, para eles, essa potencialidade de vida, ela ocorre em toda a fase intrauterina. Ou seja, para eles, a vida só começa mesmo quando o indivíduo nasce. Mas, se a gente pensar em termos de vida ativa, o que é que se entende por vida ativa, né? Porque, se formos por esse lado, idosos também, que já têm mais de 80, 100 anos, que já tem parte de suas células mortas, que já tem parte do seu sistema nervoso comprometido, eles não estão tão ativos assim. Então, esse tipo de pensamento leva também ao fato de desmerecer a vida dos idosos, a vida de sequelados, a vida de crianças que tiveram paralisia cerebral, porque sempre vão ser potencialmente alguma coisa. Você imagina uma criança que nasce com paralisia cerebral, que nunca vai poder exercer de fato uma profissão, que nunca vai poder desenvolver de fato suas capacidades cognitivas. Eu vou dizer para um pai e para uma mãe de uma criança portadora de paralisia cerebral que aquela ali não é uma vida ativa, que aquilo ali é uma vida em potencial. Quer dizer, é um absurdo uma coisa dessa, né? Então, a vida ela não é meramente potencial na fase intrauterina, ela já é uma vida ativa, já é uma vida que está atuando, mas que está atuando conforme a fase do seu ciclo vital.
né? Agora, eu tenho aqui, se o senhor me permite ler, À algumas vontade. definições de onde a vida começa por cientistas. Eu vou ler Vamos lá. aqui para a gente poder ver o que é que a ciência pensa a respeito disso aí. Então, por exemplo, nós que estudamos a medicina, nós temos uma disciplina chamada embriologia, né, que é o estudo do embrião, que é o estudo da formação da vida na fase intrauterina. Já está dizendo, formação da vida, a vida está se formando ali. Veja o que Moore e Pessoa, que são dois grandes estudiosos, e o livro-texto de embriologia clínica é esse. Veja o que eles dizem. Eles dizem, existem diferentes opiniões sobre quando o embrião se torna um ser humano, porque as opiniões são frequentemente afetadas por visões religiosas e pessoais. A resposta científica é que o embrião é um ser humano a partir da fertilização, por causa da constituição cromossômica humana. O zigoto é o começo do desenvolvimento humano. Quem está dizendo isso não é um pastor, não é um padre, não é um religioso, é um cientista, né? Um PhD. Está dizendo que a vida começa na fertilização. Outro, Nussbaum, McInnes e Wheeler, eles dizem o seguinte, também são estudiosos da embriologia. O ser humano inicia sua vida como um ovócito fertilizado, um zigoto, uma célula diploide, né, que tem a carga genética dupla, a partir da qual as células do corpo, em um número estimado de cerca de 100 trilhões, são derivadas por séries de dezenas e até centenas de mitoses. Então, esses estudiosos também estão dizendo que a vida começa na fertilização. E um cientista extremamente promissor, no sentido de explicação para a origem da vida, é o doutor Jérôme Lejeune. E ele diz o seguinte, nós sabemos, para além de toda e qualquer possível dúvida, que quando um espermatozoide entra no óvulo, tem-se toda a informação necessária para ser produzido um novo ser humano. Também sabemos, com o mesmo grau de certeza, que nenhuma informação genética subsequente será passada para o embrião ou feto para que ele se torne um ser humano. Isso não é nem uma opinião moralista, nem uma hipótese metafísica. Isso se deve à específica observação feita no curso de experimentos. E ele continua. Se isto não fosse verdade, que toda a informação necessária para definir um ser humano é passada na fertilização, a fertilização in vitro não seria possível. Porque o que é a fertilização in vitro? Você pega o espermatozoide e o óvulo fora da barriga da mãe e vai fazer com que os dois núcleos deles se fundem fora, se fundam fora. O que é que vai acontecer ali? Um ser humano já ativo, formado, precisando só de um lugar. O que é que eles fazem? Pegam aquele ovo já fecundado e colocam na barriga de uma mãe de aluguel, bebê de aluguel, bebê de proveta, mas independente do nome que se queira chamar, ele está dizendo que a presença da viabilidade da fertilização in vitro é uma evidência de que a vida começa na fertilização. E ele termina dizendo, se a vida não inicia na fertilização, seria impossível realizar a transferência de um embrião para o corpo de uma mulher que não é mãe biológica. Em outras palavras, o fato da fertilização in vitro existir prova, sem deixar qualquer dúvida, que a vida humana começa na concepção. É a famosa barriga de aluguel. A mãe vai dar só a barriga, né? Mas o material genético e embrião já é vida formada a partir do pai e da mãe biológicos. Então, o que o doutor Jerome está dizendo é que a fertilização in vitro também é uma evidência de que a vida começa na concepção, na fertilização. Perfeito. Então, quando o espermatozoide ele chega até o óvulo, a fertilização, a vida ali, então já, Deus já começa a formar a vida daquele momento ali. Isso é interessante, isso é fabuloso também de se explanar, de se explicar, porque eu não sei de onde... É claro, o senhor falou que tem as escolas que têm as suas devidas
perspectivas e diferentes, mas textos bíblicos também nos mostram que esse argumento, essa perspectiva, de fato é verdadeira, né? Agora, pegando essa informação de que o zigoto já é uma forma de vida ativa, como o senhor falou, a gente sabe que a nossa legislação ela autoriza o aborto em 3 casos, né? Primeiro, a forma de estupro, certo? Quando a moça é violentada. A segunda, quando a mãe ela corre risco de vida. E também quando a criança ela nasce com anencefalia. É assim que se fala? Anencefalia. Isso. Agora, de uma perspectiva, na sua opinião, como cristão e médico, esses casos, esses 3 motivos, eles deveriam ser legítimos de fato? Eu penso que os 2 primeiros, citados pelo pastor, para a maioria dos teólogos e dos cristãos, é uma coisa bem simples, né? E a gente certamente não tem dúvida. O primeiro caso é o caso do estupro, tá certo? O estupro, pela legislação, desde a década de 40, já é permitido o aborto, mas até a 20ª semana, até a 20ª semana, né, por aí, e não pode realmente passar de um determinado limite, né? O grande problema é a militância que está por trás, né, de toda essa legislação, porque a legislação ela preconiza algo, mas a militância vai forçando a barra para que o médico, o hospital realize um aborto, mesmo que já tenha passado daquela data. Pois bem, se a vida começa na fertilização, na concepção, por mais que uma mulher tenha sido estuprada, ela tem que ter a ciência de que no ventre dela tem uma vida que merece respeito, que merece confiança, que merece dignidade e que, por ser sacrossanta e criada à imagem de Deus, mesmo que por meio de uma violação do seu corpo e mesmo por meio de uma agressão física, a culpa da agressão física não é daquela vida que ali está. A culpa da agressão física foi do estuprador, seja ele quem tenha sido. Ocorre que, ao saber disso, muitas vezes a vítima que foi estuprada é de menor. Uhum. E aí eu acho que cabe mais ao pai e à mãe desta vítima, tendo noção de que ela carrega uma vida dentro de si, de proteger também o direito de vida, que é constituído pela Declaração de São José, que é constituído por muitas declarações internacionais dos direitos humanos, a proteger essa vida que ali está. E como eles vão fazer isso? Viabilizando a gestação até o final dela, até que o bebê nasce. E, a partir daí, a família vai decidir se vai criar aquela criança ou se vai adotar, né? Se uma mãe que já é de maior, não tendo condições psicológicas para criar o filho do estuprador, ela pode colocar esse filho para adoção, coisas desse tipo. Então, nós, mesmo diante do estupro, como cristãos, sabedores de que a vida é sacrossanta, nós somos contrários à interrupção, ao aborto, no caso de estupro. No caso da anencefalia, já temos até precedentes para não cometermos o aborto quando um bebê nasce sem a formação plena do cérebro. Como é que é isso? A menina Vitória de Jesus, que ela nasceu sem o cérebro, nasceu sem o sistema nervoso central, mas ela tinha a vida, ela tinha impulso, ela podia se alimentar, ela só não tinha o quê? Intelecto, só não tinha cognição plena. Então, foram feitas várias cirurgias, os médicos incentivaram a mãe a abortar antes da criança nascer, porque foi detectada a anencefalia, mas a mãe disse, eu vou levar até o final. Uhum. E quando nasceu, lutaram pela vida do anencefalo, que é até um voto do ministro, né? De um dos ministros, o ministro Fachin, salvo engano, e ele diz o seguinte,
o fato de um anencéfalo merecer vida é constituído pelo fato de que, quando o anencéfalo nasce, há a garantia de que ele precisa ter os seus direitos de vida garantidos, melhor dizendo. Então, por que é que ele só pode ter o direito de vida garantido depois que nascer e não também na intrauterina, na vida intrauterina? E a menina Vitória de Jesus é exemplo disso, viveu 2 anos. Ora, a mãe teve a experiência afetiva com a menina Vitória de Jesus, o pai, a família. Ela sofreu muito, é verdade, mas foi uma vida gerada e que os pais lutaram por ela até o último dia de vida. De maneira que, mesmo o anencéfalo como ela, sobreviveu 2 anos. Então, eu acho que isso não é argumento para interromper a gestação. Sim. E a única controvérsia é quando há um risco à saúde da mãe. Por exemplo, uma gravidez tubária. Mas há relatos de pessoas que nasceram de gravidezes tubárias não rotas, né? Ou seja, não se rompeu. Quem conta isso, por exemplo, é o padre Bruno Otênio, que nasceu de 5 meses, segundo o relato dele, de uma gravidez que foi gerada nas trompas, na tuba. Mas, em geral, a tuba uterina rompe. Ou seja, a viabilidade daquele feto é muito pequena. Sim. E aí há um princípio filosófico que hierarquiza, vamos dizer assim, a escolha. Quem eu vou escolher? A vida da mãe ou a vida do feto? São circunstâncias raras, mas em que há um momento de escolha. Sim. A mãe, munida de consciência, vai dizer: eu quero a vida do meu bebê. E muitas vezes o pai vai optar pela vida da mãe. Em circunstâncias assim, hierarquicamente, da perspectiva, ainda mais se esse casal já tiver outros filhos, é lógico que não dá para mensurar quem é mais importante, se a mãe, mas pelas relações vivenciais que essa mãe tem já com outros filhos e pela dependência dos demais filhos a ela, Sim. se o médico disser ou um ou outro, eu penso que o marido não falharia ou faria uma escolha ruim se ele optasse pela sua esposa. No entanto, se a esposa disser que quer que a vida do bebê seja priorizada e não a dela, aí a legislação diz que esse consenso tem que estar entre o casal. Mas são situações raras, né? E que eu penso que, nesses casos, em geral, a maioria dos cristãos optam pela vida da mãe. Não é que está cometendo um aborto, mas é que ali não tem opção. Era como se eu tivesse aqui que escolher entre um e outro. E eu fico entre a cruz e o punhal, vou lá e escolho, sabendo que eu vou sofrer pelo resto da vida por conta daquela escolha. Perfeito. Não tem para onde correr. Ou você Nesse escolhe... caso aí, não. Exatamente. Perfeito. Muito bem, doutor. Muito bem. Bom, muitos alegam nessa questão do aborto que a Bíblia ela não condena. E aqui eu quero trazer um pouco para uma perspectiva do que a Bíblia fala sobre o aborto. E muitos alegam que a Bíblia ela não condena a prática do aborto e nem diz que a prática é pecado. Aí eu quero trazer uma história que foi até a notícia de uma pastora, aqui eu quero colocar entre aspas pastora, chamada Luz Marina Campos Garcia. Ela chega a dizer o seguinte, aqui abre aspas: o aborto não é crime na Bíblia. As igrejas ficam repetindo esse tipo de argumento e impedindo que uma evolução de pensamento aconteça a partir de pressupostos arcaicos, baseados numa concepção patriarcal e misógina. E, em nome de Deus, as pessoas estão fazendo absurdos, como o caso da menina de 10 anos estuprada. Aqui ela traz uma questão que aconteceu há algum tempo atrás. E ela diz, então, na sua fala, de que a Bíblia ela não é pecado. E o que me chama a atenção aqui são algumas palavras do argumento dela, como, por exemplo, que as igrejas elas repetem essa questão de que é pecado, de que é crime diante da Bíblia. E ela coloca aqui que isso impede uma evolução do pensamento por causa de pressupostos arcaicos, ou seja,
O que ela diz é que o argumento bíblico, de alguma maneira, é arcaico e que ele impede uma evolução, ou seja, o aborto, na verdade, para ela é uma evolução de pensamento, ou seja, vamos evoluir, isso tem que acontecer. E ela traz também a questão desses argumentos arcaicos, dizendo que elas são baseados em uma concepção patriarcal e misógina. E eu gostaria de falar com o senhor, trazer alguns textos para nós discutirmos esses textos. Eu escolhi 2 deles, mas o senhor pode também trazer uns outros textos que podem corroborar e trazer mais força para o nosso argumento de que o que a Bíblia fala sobre isso, de fato, vai contra o que Deus quer, vai contra o que as Escrituras falam. Por exemplo, eu quero ver com o senhor, pelo menos 2, o Salmo de número 139, a partir do versículo 13. É um texto que temos aí para argumentar contra a prática do aborto. Pode ler, pastor. A partir do versículo 13, diz o seguinte, 139, a partir do 13, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Até o 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Eu quero ponderar algumas coisas nesse texto aqui, o senhor pode complementar, o senhor pode intervir a qualquer momento, o senhor fique à vontade. O versículo 13, ele começa dizendo o seguinte: tu me formaste no interior e tu me teceste no ventre da minha mãe. O salmista está dizendo que Deus, o Criador, o sustentador, o Criador do universo, o formou, o teceu dentro ainda da barriga da mãe dele. Não foi uma fabricação do acaso, não foi a mãe que disse, não, eu vou colocar isso aqui, vou colocar desse jeito, e do jeito que os pais queriam, fizeram essa criança. Não, o texto está dizendo que Deus formou a criança dentro do ventre da mãe. O versículo 14 diz que ele dá graças ao Senhor, visto que de modo aqui ele traz uma coisa maravilhosa. Ele fala, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. A ideia de que a concepção, a formação de uma vida dentro da barriga da mãe é algo fabuloso, é algo maravilhoso. De forma que as obras do Senhor são admiráveis. E eu entendo que essa obra, quando ele diz aqui, as tuas obras são admiráveis, está ligada a essa formação do feto dentro da barriga da mãe. Ou seja, a formação dessa criança, de alguém na barriga da mãe, é algo admirável, porque vem do Senhor. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. E o versículo 16, que para mim é o que fecha com chave de ouro, ele diz, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Talvez poderíamos trazer o seu argumento do zigoto, o espermatozoide indo até o óvulo, nada de forma. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. A ideia aqui de que Deus já havia preparado todo o caminho, toda a vida desse embrião ou dessa vida que estava sendo formada. Então, aqui, primeiramente, a fertilização, a vida na barriga da mãe é algo que vem do Criador, é algo fabuloso por causa disso. Então, não é fabricação do homem ou da mulher. Então, é como o Senhor diz, é algo santo que foi dado por Deus, feito por Deus, de maneira fabulosa. E o outro texto é em Jó,
Jó capítulo 10. Jó capítulo 10, dos versículos 8 a 12, diz: As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me ao pó? Por acaso não me derramaste como leite, não me colhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mais uma vez aqui Jó trazendo a ideia de que Deus é o criador, é o formador, é aquele quem tece, é aquele quem forma a vida dentro do ventre materno. E aqui a gente pode pensar um pouco de que o homem ou a mulher, eles não têm autoridade de desfazer o que Deus fez. Já partindo do pressuposto de que Deus é o Criador, Ele é o justo juiz, o santo sustentador de tudo, de que o homem ele não tem autoridade nenhuma de desfazer ou de fazer o que quer com aquilo que Deus fez. Então, a gente parte desse pressuposto de que é pecado, é um crime, toda forma de contravenção contra aquilo que Deus faz. Tudo que o homem faz contra o que Deus criou ou fez se torna pecado, se torna crime contra Deus, ofende a santidade de Deus, a justiça de Deus. Portanto, Deus precisa punir as pessoas que vão contra aquilo que foi pré-determinado com ele. É o que Romanos capítulo 1 diz, porque a ira de Deus está sobre o homem que torna a verdade de Deus em mentira através da sua injustiça. Doutor, diante desses textos mencionados, diante do que essa, abre aspas aqui, pastora falou, a gente sabe que mulheres como essas influenciam muitas outras mulheres. E qual seria o seu conselho para as mulheres cristãs, para que elas não sejam enganadas, não sejam iludidas com certos argumentos iguais a esses, mas que tenham em mente isso que acabamos de falar, isso que acabamos de ler, que Deus é aquele que faz a vida e o homem não pode, de nenhuma forma, intervir naquilo que Deus faz. Qual o seu conselho? O que o senhor diria como um cristão e como um médico para as mães? E o senhor poderia também trazer outros textos bíblicos que corroboram e que fortalecem o argumento de que o aborto é pecado, é crime diante de Deus. Bem, a visão aí da pastora, né, da suposta pastora, é uma visão feminista, né, uma visão que considera o texto bíblico arcaico, né, talvez colocando até a interpretação da época como errônea, né, como se a interpretação que os santos do Antigo Testamento, os judeus, tiveram das Escrituras Sagradas, fosse algo que devesse ser mudado hoje. Porque quando Moisés escreveu o Pentateuco, quando os profetas escreveram o restante do Antigo Testamento, e os reis, né, o próprio Davi, Salomão, eles tinham um público-alvo. Esse público-alvo sabia interpretar e sabia entender as Escrituras. E eles sabiam, sim, que a vida era sacrossanta, que o homem é criado à imagem de Deus. Nós não vemos em nenhuma passagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento Deus solicitando ou ordenando a uma mulher a abortar, a interromper uma gestação. Nós vemos, sim, Deus dizendo que ele é quem constitui, que ele é quem faz, que ele é quem plasma, que ele é quem molda. A ideia é muito parecida com a criação. A linguagem é muito parecida com a linguagem de Gênesis 1. Deus do caos vai gerando vida. Do caos, daquilo que ainda é informe, daquilo que ainda não tem forma fixa, Deus vai dando uma forma e arquitetando uma forma bela para a sua criação. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e ele também faz a mesma coisa, plasma o homem, né? Ele forma o homem do barro e ele sopra o fôlego nesse homem, né?
E, da mesma forma, ele faz a mulher. Ele tira uma das costelas de Adão e ele molda essa mulher. Deus está, com essas passagens, nos instruindo que ele é o autor da vida, que a vida pertence a ele. Da mesma forma, a vida gerada no ventre da mãe é uma linguagem criacional. Uhum. Deus está gerando a vida ali no ventre materno, Deus está moldando, entretendo os ossos, colocando a medula vermelha no osso, colocando a medula espinhal no lugar certo para que a pessoa possa andar, para que a pessoa possa ter os seus movimentos, para que a pessoa possa sentir dor, sentir calor, ter as sensações plenas no seu organismo. É Deus quem está moldando. Os textos estão muito claros. Eu quero só ler um texto Sim. contra essa ideologia que a pastora está defendendo do aborto, né? Não precisa nem ir muito longe, podemos citar um bispo também, né? Alegado bispo, o bispo Edir Macedo, Uhum. né? Que também defende o aborto, né? Ele defende de maneira clara e aberta o aborto. E o texto que eu quero que a gente tome como uma luta contra o aborto é o texto de Provérbios 24, versos 10 a 14. Provérbios 24. A explicação está perfeita, não tenho o que acrescentar. O que o senhor falou do Salmo 139, de Jó, é isso exatamente aí que o senhor colocou. E o texto de Provérbios não fala tanto do aborto, mas nos dá uma ilustração de como podemos lutar contra o aborto. Provérbios 24, versos 10 a 14. Se te desanimares em tempo de dificuldade, estou lendo aqui na versão Almeida século XXI, serás fraco. Livra os que estão sendo levados à morte. Detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres, não sabemos de nada, por acaso aquele que sonda os corações não percebe? Uhum. E aquele que guarda a tua vida não sabe? Não retribuirá cada um conforme os seus atos? Meu filho, come mel porque é bom, e do favo de mel porque é doce ao paladar. Sabe que assim é a sabedoria para ti. Se achares, terás recompensa, e tua esperança não será frustrada. O grande problema aí da pastora, do Edir Macedo, é que eles não estão agindo com sabedoria, não estão interpretando os textos bíblicos de acordo com a sabedoria de Deus. Por essa lógica, Maria poderia abortar Jesus, porque não era filho de José. Por esta lógica, Isabel também não teria o filho, João Batista. Por esta lógica, Jeremias, Isaías, né, não teriam sido chamados desde o ventre materno. Por esta lógica, o ventre de Isabel não pularia quando, diante da presença de Maria, porque estava ali a mãe do Salvador, e o próprio João Batista vibrou. A Bíblia diz ainda que João Batista era cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Não foi depois que o Espírito Santo veio. Ora, se o Espírito Santo vem a uma pessoa, e esta pessoa é chamada a uma missão já no ventre materno, é porque esta pessoa é um ser vivo e é uma vida que merece respeito. O texto de Provérbios está dizendo, se você está vendo que estão levando essa pessoa para a morte e você não faz nada para empatar, você está corroborando, você está contribuindo para a morte, para o assassinato dessa pessoa. Ora, se a gente luta contra pessoas inocentes que estão indo para a cadeia, para a pena de morte, né, para a cadeira de morte, para a cadeira elétrica, por que nós não podemos lutar também por pessoas indefesas, que não têm o direito de se defender diante de um juiz, que não têm o direito de lutar contra uma tesoura que corta a sua perna, esquarteja os seus ossos e depois a suga para um aparelho e se torna como se fosse um indigente, um ser sem qualidade alguma, e a gente ainda olhar para um negócio desse e dizer é isso aí que uma mulher precisa, é do aborto, e desconsiderar totalmente aquele ser que ali foi formado, isso é um absurdo, isso é uma falta de consideração e de amor para com o próximo. E isso também incorre aí, certamente, em conivência com o assassinato. Então,
assim, eu lamento muito que existam menções cristãs, ditas cristãs, mas que não são cristãs as falas dessas pessoas, nem a do bispo Edir Macedo, nem de qualquer pessoa que defenda o aborto, porque isso sim é um assassinato, porque ali temos a vida já formada, conforme Salmo 139 e conforme o livro de Jó, capítulo 8, temos ali já Deus considerando aquilo como um ato seu, você está matando um ato de Deus, uma criatura de Deus, e estamos ali vendo também que já são seres, sim, que têm condições de ter a habitação do Espírito, como no caso de João Batista, é lógico que ali foi excepcionalmente, mas temos ali seres que podem vibrar, que podem interagir, que já manifestam sensibilidade diante de músicas, diante do ambiente, que chutam o ventre materno, e vai lá uma mãe e chuta uma criança dessa para um balde ensanguentado, isso aí não podemos tolerar de forma alguma. Então, certamente essa fala muito me entristece e devemos lutar contra isso aí. Concordo com o senhor. A gente precisa, de alguma maneira, colocar a voz no trombone e dizer isso não é correto, isso vai contra o que Deus fez para nós, isso vai contra a justiça de Deus, quem Deus é. E como o senhor falou, é um crime bárbaro, é um crime hediondo, os quais as pessoas estão ali, estão vendo e certos grupos estão dizendo, não, é isso aí, continua fazendo, e pessoas como essa pastora e esse pastor aí estão dizendo, não, é isso aí, vamos evoluir. Isso são etapas de evolução, de pensamento, e é dessa forma que o ser humano evolui, e isso vai contra o que cremos, o que a Bíblia está nos ensinando. Isso é bárbaro. Só uma parte aí, pastor. Sim, doutor. Rapidamente, sobre a ideia de colocar a boca no trombone, lá nos Estados Unidos tem uma organização chamada Planejamento Familiar, né, o Planned Parenthood, e essa organização ela financia abortos no mundo todo, né? Ela tem o apoio e a chancela de pessoas como, por exemplo, Barack Obama, Bill Gates, são pessoas que investem nessa organização, principalmente pessoas ligadas ao Partido Democrata norte-americano. Pois bem, poucas pessoas sabem, mas John Piper fez já manifestos e protestos na frente dessa organização que promove aborto. E o pastor John Piper já foi preso, inclusive, por conta de alguns desses protestos, porque ele lutou em favor da vida dos nascituros, dos embriões. Então, só esse detalhe que eu queria colocar, que assim como ele levantou a voz dele lá nos Estados Unidos em favor da vida do embrião e do feto, nós também aqui no Brasil devemos nos levantar, seja nas nossas igrejas, seja na nossa comunidade, seja aconselhando alguma mulher que está prestes a abortar, seja indo nas tribunas, né, até mesmo na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, ou até no Supremo, para lutar em prol dessas vidas que são dignas diante de Deus. Perfeito. Temos que lutar por isso, pela vida. Doutor, há um livro que se chama Contra a Cultura, não sei se o senhor conhece, David Platt. Sim, conheço. Livro muito bom. Sim. Tem um trecho no livro que ele diz o seguinte: no mundo todo, mais de 42 milhões de abortos são praticados todos os anos. Isso na época em que foi escrito. São 115 mil abortos diários. Diante dessa informação que ele traz no livro, doutor, podemos dizer que o aborto é um novo holocausto? É uma sentença de morte velada que as pessoas estão propagando por aí? Com toda certeza, é um novo holocausto. É um holocausto silencioso que mata aqueles que não podem gritar. Apesar de que o Dr. Nathanson, que foi um grande abortista e cometeu inúmeros abortos, um dia ele resolveu filmar o feto quando ele estava cometendo o aborto daquele feto. E ele filmou ali no aparelho de ultrassom
e a imagem aparecia na tela enquanto ele ia sugando, seccionando, cortando os órgãos daquele feto. E ele podia perceber a feição de dor e o grito silencioso daquele feto dizendo: eu sou digno, não faça isso comigo. E quando ele viu aquela cena da face, da fisionomia de dor, que não podia ser captada audivelmente, mas que podia ser visualizada, ele simplesmente se amargurou, se amaldiçoou, ele chorou, ele entrou em colapso e ele mudou a sua perspectiva. Depois ele virou um adepto de um movimento pró-vida, justamente por isso. Mas veja, a fundadora dessa organização, aí, a Planned Parenthood, a Sanger, ela foi lá com o Hitler, lá na Alemanha nazista, que foi o que ocasionou o Holocausto judeu, né? Mais de 6 milhões de judeus assassinados, né, naquela época, mortos, e um tremendo genocídio, uma tentativa de genocídio, mas pela graça de Deus e pelas Escrituras sabemos que ninguém poderá aniquilar esse povo. Assim também, essa mulher foi lá aprender técnicas nazistas de genocídio. E o que foi que ela aprendeu? É que para que eu possa tornar essa prática normalizada, primeiramente eu tenho que criar mecanismos sociais em que as pessoas possam aceitar que aquilo é menos vida, é menos digno de viver do que as demais pessoas. E foi assim que a Alemanha nazista fez. Ela considerava os judeus indignos e até mesmo atribuía aos judeus algumas barbáries. Sim. E isso eles fizeram não só com os judeus, mas fizeram com pessoas que tinham deficiência intelectual, então também cometeram assassinato de pessoas que tinham deficiência intelectual, porque qual era a ideia? Nós devemos procurar a raça ariana, a raça superior, a raça mais evoluída, né? E essa raça mais evoluída é que vai prevalecer. Raças que não são evoluídas devem morrer para que a plena evolução da humanidade se consuma. E Sanger faz isso, e ela vai militar a ideia do genocídio por meio do aborto, né? E ganhando o quê? Adesão em comunidades carentes, mulheres que engravidavam muitas vezes, e aí muita gente comprou a ideia, e hoje, certamente, o aborto é a maior tática de propagação genocida do mundo. O que nós sabemos é que hoje, pela misericórdia do Senhor, né, o caso Roe versus Wade, que foi um caso em que a Suprema Corte norte-americana decidiu em favor do aborto, foi revogado pela Suprema Corte atual. Depois de muitas décadas, hoje o aborto foi novamente proibido nos Estados Unidos, pela misericórdia do Senhor. E o que é que acontece? Os progressistas, aqueles que eram a favor do aborto, condenaram, xingaram, chamaram palavrões com os juízes da Suprema Corte, porque queriam mesmo eram ver as crianças assassinadas. Então, alguém vai lá e defende vidas e diz que nós devemos lutar pelas vidas no Covid, e estão aí de maneira indiscriminada incentivando o assassinato de milhões de bebês. Isso é um contrassenso. Não dá para defender a vida por meio de vacinas no Covid e, ao mesmo tempo, defender o aborto, né? Isso aí é um grande contrassenso. E o que a gente vê, o que nós vemos na televisão, na mídia, por exemplo, essa decisão, eu vi hoje que essa decisão foi tomada. Talvez seja uma decisão já tomada há algum tempo, mas eu vi hoje. E eu vi também o que o senhor mencionou aí, as pessoas protestando porque foi desaprovado, não foi legalizado esse... Em contrapartida, a gente vê aqui na Colômbia, um país pertinho de nós, que o início do ano, se eu não me engano, foi legalizado o aborto, e mais de não sei quantas mulheres saíram na rua para festejar o acontecido, a lei que foi aprovada ali. Então, quero acreditar que são mulheres também que fazem protestos e buscam falar sobre preservação da vida, preservação das pessoas e tal, mas, em contrapartida, estão ali festejando porque conseguiram
autorização para poder matar no seu próprio ventre. Isso é um contrassenso, como o senhor diz, de fato. E só Doutor, estão protestando porque a mãe delas não as abortou, né? Porque se tivesse abortado, não tinha protesto nenhum. Quer dizer, é fácil eu defender o aborto depois que eu já nasci, né? Uhum. Quer dizer, até nisso elas não conseguem imaginar que isso aí realmente não tem lógica, Não a tem defesa lógica. do aborto. Parece coisa de doido, né, doutor? Parece coisa de doido, como se diz. Doutor, caminhando para o final, antes de eu fazer essa última pergunta, eu gostaria de perguntar ao senhor como nós poderíamos ajudar as mulheres que já fizeram a prática do aborto, mas que se encontram em uma situação de depressão, de tristeza profunda, porque fizeram esse mal contra o ser que estava dentro delas. Como é que a gente conseguiria ajudá-las? É claro que o Evangelho poderia não, ele traz o consolo necessário para aquele que está triste, mas como é que nós poderíamos ajudar essas mulheres que estão atrás de tirar esse peso de cima de si por terem cometido tal crime? Ok. Primeiramente, sabendo que quando o fizeram, talvez a maioria delas, o fizeram num estado de ignorância. Ou seja, elas não sabiam todas as implicações da vida, que aquilo realmente que eles estavam fazendo era um assassinato. Então, elas talvez não tinham essa noção bem clara. Uhum. Então, para essas mulheres que não tinham essa noção bem clara, a primeira coisa é dizer, você era ignorante nesse tempo e cometeu este pecado num tempo de ignorância. Mas saiba que o Senhor Deus, que te salvou, né, que te redimiu, ele pagou o preço por todos os teus pecados. Não há um pecado sequer que você tenha cometido que não possa ser perdoado e lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sacrifício de Cristo foi suficiente para garantir o teu perdão. Todos os teus pecados, passados, presentes e futuros. Você recebeu Jesus como Salvador, você crê nele e você procura viver diante dele, demonstrando o fruto do Espírito na sua vida, então, saiba de uma coisa, foram todos perdoados. Agora, as consequências do pecado talvez ainda se arrastem, se prolonguem por todo um tempo, muitas vezes até o último momento de sua vida. E talvez isso possa ser até uma forma de você perceber a sua insuficiência enquanto ente que faz alguma coisa em prol do reino de Deus. Saiba que a suficiência é de Cristo e que se você dependesse de você, realmente você faria besteira, você não faria nada, não fosse o Espírito Santo. A segunda coisa é procurar a igreja se mobilizar para ajudar essas mulheres por meio do aconselhamento bíblico, por meio de palestras no grupo das SAFs, né, das mulheres, sobre a temática do aborto, por meio das visitas a uma mulher que cometeu um aborto, ou até mesmo por meio de visitas a clínicas, né, obstétricas. Talvez isso possa ajudar algumas mulheres até que ainda estão na dúvida se vão abortar ou não. Mas para aquela que já abortou, é isso. Segunda coisa, nós cremos que, pela palavra de Deus, né, isso não inibe a crueldade do ato do aborto, isso não diminui a crueldade do pecado, mas isso demonstra, eu creio particularmente, que todas as crianças mortas de uma maneira que ainda não atingiram, né, um estado de consciência, eu penso que estas crianças são salvas. Então, talvez uma forma desta mãe poder até se consolar é saber que o seu filho está no céu. Se o pastor ou outro pastor já crê diferente, crê que todas as crianças mortas não são salvas, fica difícil de consolar nesse sentido.
Mas uma terceira e última coisa que eu penso é que essa mãe pode ter conforto na palavra de Deus, pode ter conforto na comunhão com os santos, e pode se confortar usando este exemplo negativo para advertir outras mulheres e até contar o seu exemplo para outras mulheres de como aquela prática lhe causou mal, lhe prejudicou psicologicamente. E se você puder ser canal de bênção para outras mulheres, você vai até ajudar a evitar muitos abortos, né? Até uma pessoa que não é cristã faz isso, como a Cássia Kiss, que já abortou, e vai no programa da Fátima Bernardes, na Rede Globo, em horário nobre de televisão, dizer que aquilo foi um erro, né? Então, você pode fazer isso também na sua esfera de atuação, a fim de que outras mulheres possam vir a abortar. E aí fica a dica, né, para SAFs, para as igrejas, quando forem fazer o seu planejamento de atuação numa comunidade, também pensar nas mulheres que abortaram e também pensar nas mulheres, vamos dizer assim, da igreja, que têm um pensamento diferente, porque, não se engane, tem irmãs nas nossas igrejas que são favoráveis ao aborto, e nós devemos tentar mostrar a essas irmãs que a palavra de Deus é contra o aborto. Perfeito. Doutor, para terminar o nosso tempo, agora essa semana nós vimos uma notícia de que uma menina pequena, né, foi violentada e ficou grávida pelo seu agressor. E os médicos eles aconselharam que ela não fizesse o aborto por causa que a gestação já havia passado de 20 semanas. Se eu não me engano, já estava com 25, 26 semanas. No entanto, a justiça expediu um mandato ordenando que se fizesse esse aborto e que depois desse aborto se realizasse uma cesárea para tirar a criança dentro da menina. E o argumento deles é que não, precisamos fazer isso para salvaguardar a vida dessa menina. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre esse assunto, sendo médico, sendo cristão também, claro. E eu gostaria de ouvir o senhor acerca desse episódio que tivemos agora essa última semana. E só para informar quem está nos ouvindo, né, parece que outras informações chegaram dizendo que não foi bem assim, que o agressor, entre aspas, era namorado da menina e que estavam tentando fazer isso para encobrir essa questão toda e não estavam atrás do agressor, mas estavam apenas indo atrás para resolver esse negócio de aborto e tal. Como é que o senhor avalia esse caso? Fale para nós um pouco, doutor. É um caso que foi tomado como lobby da militância abortista brasileira. A advogada da família, da mãe, é uma feminista, né, que luta pelos direitos do aborto, né? Então, por algum meio, ela soube desse caso, uma criança entre 10 e 11 anos, né, que, num primeiro momento, em um boletim de ocorrência, havia sido estuprada pelo padrasto, né? Mas depois chegou-se à ciência de que quem realmente manteve o ato sexual com ela não foi o padrasto, foi o filho do padrasto, namorado dela, que era de menor, tinha, parece-me que 13 anos. E, uma vez isso sendo constatado, e por órgãos já oficiais, inclusive na fala de muitos políticos, o que nós percebemos é que o sujeito é inimputável, ou seja, aquilo não foi um crime que poderia incorrer numa prática em que ele tivesse uma penalidade. Desta forma, a aplicabilidade da lei que diz que uma mulher estuprada ela tem direito ao aborto não teria sua aplicabilidade. Então, neste caso, até mesmo pela legislação vigente no Brasil, ela não teria o direito de abortar. Por que fizeram isso? Por causa do ativismo judiciário, por causa das representações voltadas para uma prática pró-aborto no Brasil, por causa de um Ministério Público que é tomado por pessoas
de uma inclinação de esquerda e libertária, no sentido de defender a liberdade sexual. Não se estava preocupado com a criança, não se estava preocupada com a família. Estava-se, sim, preocupado com um caso que pudesse gerar ali, então, um álibi, né, um primeiro momento, para que pudesse-se, assim, então, termos um precedente para fazer uma nova legislação, mudar a legislação. E até esse caso, como se fosse um caso emblemático deles, para que o aborto fosse aprovado no Brasil. Já foi aprovado na Argentina, na Colômbia, sim, e daqui a pouco estão tentando fazer com que essa janela chegue aqui no Brasil também. Sim. Então, o que é que eu acho do caso? Eu acho uma tristeza. Eu fico muito triste. Primeiramente, porque pais consentem, né, que crianças de 10, 11 anos possam namorar livremente, ou ter essa prática, inclusive até mesmo sexual. Não sabemos se, neste caso, foi assim, mas fica até... O caso serve de exemplo para nós, pais. Né? Quer dizer, adolescentes é para viverem a fase da adolescência, né? No seu pleno desenvolvimento intelectual, físico e sexual, mas ainda sabendo que, resguardando-se alguns poucos casos, eles não ainda estão preparados, do ponto de vista de maturidade, para exercer um relacionamento sexual com alguém. Até porque não exercem o sexo, mas não arcam com as consequências, sim, disso, né? Não se casam, não vão sustentar a moça, né? Até porque 13, 11 anos, onde é que vai ter aí um casamento sustentável, né? Então, assim, o que eu penso é isso serve de advertência para nós no cuidado com os nossos filhos. Segunda coisa, o caso também é emblemático no sentido de que a pressão da sociedade é para que a gente cometa o crime, é para que a gente aborte, é para que a gente consinta. Imagina aí um médico cristão nesse hospital em que a justiça estava toda hora quase que obrigando o médico a fazer. Então, imagina que um médico cristão seja o médico que está ali no hospital recebendo uma intimação judicial, ele é obstetra, para cometer a prática do aborto. O que é que o Código de Hipócrates diz, né? O Código de Ética Médica diz o seguinte, capítulo 1, artigo 6º. O médico jamais utilizará os seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral para o extermínio do ser humano. Capítulo 2, parágrafo 9. É direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência. E temos o juramento de Hipócrates. Não darei a quem pedir nenhuma droga mortal, nem recomendarei essa decisão. Do mesmo modo, não darei à mulher algum pessário para abortar, algum remédio, alguma substância, sim, para abortar. Então, amparado pelo Código de Ética Médica e pelo juramento de Hipócrates, um médico cristão pode se negar à prática do aborto. E eu vejo que muitas pessoas lutaram, seja nas redes sociais, seja por meio de tentativa de medidas cautelares, para que essa criança não fosse abortada, para que esse feto não fosse abortado, mas ele foi. E, com isso, vai ter sequelas psicológicas, espirituais e físicas na vida dessa criança do mesmo jeito, e talvez até maiores. De maneira que não é cometendo um aborto que nós iremos causar ou reparar um erro, né? Pelo contrário, iremos amplificar esse erro matando outra pessoa. Então, eu quero recomendar aos cristãos que pensem muito nessa prática, porque daqui para frente a pressão vai ser muito maior para que o aborto seja legalizado no Brasil. Então, meus irmãos, eu deixo esse apelo para que nós lutemos pelos nascituros, lutemos pela vida destas pessoas, que nós possamos conscientizar os irmãos da igreja, os amigos do trabalho, e não tenhamos medo de nos posicionar nas redes sociais, não tenhamos medo de nos posicionar no nosso trabalho,
uma vez que a Constituição está do nosso lado, o Código de Ética Médica está do lado dos médicos cristãos e o juramento hipocrático e constituições internacionais, inclusive declarações internacionais dos direitos humanos, está do nosso lado. Sendo assim, então, pastor, nesse caso, fica aqui o meu pesar, a minha tristeza. O aborto foi efetuado, a criança perdeu a vida, o feto, né? E a criança de 10, 11 anos que ficou viva depois do aborto, certamente vai ter muitas sequelas. Oremos pela restauração emocional e espiritual e a reabilitação física, espiritual e emocional dessa criança também. Doutor Fares, muito obrigado pelo tempo destinado a nós, pelo tempo de conversa. Foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Obrigado por nos abençoar. Obrigado por disponibilizar o seu tempo para nos instruir, para nos ensinar, para falar um pouco a sua perspectiva e para também nos ajudar a levar aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam e saibam. É que essa prática abominável, ele é abominável para ele. Ele não se agrada e nós precisamos, de alguma maneira, conscientizar, falar disso para as pessoas, abrir a nossa boca e dizer, isso está errado, não é dessa forma, isso não é normal. E há um texto lá em Provérbios, capítulo 6, no versículo 17, o autor diz o seguinte, a partir do versículo 16, ele diz que 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª a sua alma detesta. No versículo 17, ele diz algumas coisas disso. Ele diz, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Então, Deus odeia esse tipo de coisas. Então, que Deus nos ajude e que Deus continue lhe usando para o avanço do reino onde o Senhor está, na igreja onde o Senhor serve, nas clínicas, no hospital onde o Senhor trabalha como médico, e que as pessoas possam ver a face de Jesus Cristo no Senhor e sejam abençoadas. Um forte abraço e que, quem sabe, uma outra oportunidade podemos conversar sobre um outro assunto, se Deus nos der essa graça. Tá bom, pastor Leandro, agradeço demais aí a participação. Deus o abençoe também no seu ministério aí no Rio Grande do Sul, a sua família, esse ministério maravilhoso aí de podcasts. Que Deus use muito cada um desses podcasts para a honra e glória do nome dele. Amém, amém. Forte abraço, doutor. Deus abençoe. Um abraço.